Olá, amigos do canal Luz da Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, inscrevam-se, assim estarão apoiando o canal. Juntos somos mais fortes. Ensinamento de Meixo Sama, princípio do Jurei, segunda parte. Para explicar o princípio do Jurei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito invisível aos nossos olhos. O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do Sol, o corpo físico, as essências da Lua e da Terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito, objetivando somente a matéria. E isto é que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto, seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência até hoje consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que, além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecer obscuro até hoje foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não serão mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que segue o princípio da dualidade. O fato de ele estar vivo e movimentar-se é porque há a união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico e dentro dele localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação dessa trilogia manifesta-se como vontade sonen. O espírito, que é invisível, ou seja, a vontade sonen, governa o corpo, portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado, isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples, quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movem livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade sonen da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção, inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo, do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceiras no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna sua eliminação mais fácil. Este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico com pus começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo,
Em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo, em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com pus através de perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro, pois na maioria das vezes a intervenção é realizada antes que o sangue atinja suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e às vezes a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. Um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico com pus seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva 1 mês para ser eliminado. O furúnculo maduro, que sofre uma intervenção, 10 dias. E o que segue o processo natural, sem qualquer tratamento, 5. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento até sua perfuração natural. E uma vez que, através da intervenção, pode livrar-se prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, estes cessam com o tratamento do jorei e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico com pus. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria. Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo de Jorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir explicarei o princípio pelo qual o Jorei promove a eliminação das nuvens. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.